Qual é o problema principal que eu vejo na humanidade? Eu tô terminando de ler um livro lá, chama Homo Deus. Ah, mentira, do israelense e o Noah, como é que chama lá? E o Noah Harari, negócio assim, né? Show. Então você vai saber então, né, que bem no começo ali você tem, eu vou citar do começo pra você entender, para o pessoal entender. Um dos 3 principais problemas da humanidade, desde os tempos primórdios, era o quê? A fome, a peste e a guerra, né? Hoje em dia, graças a Deus, ninguém mais morre de fome, né? Pelo menos a maioria das pessoas hoje morre de subnutrição. Você tem mais morte por subnutrição do que por desnutrição. Isso hoje. Então hoje você tem no mundo inteiro mais pessoas morrendo por obesidade ou algum problema em decorrência da obesidade, ou seja, por estar subnutrido, do que por pessoas que estão desnutridas. Afinal de contas, você tem a Organização Mundial de Saúde, você tem diversas ONGs, né, organizações privadas e públicas que pelo menos o básico, que seja pelo menos uma vez no dia para você comer e se alimentar, você vai ter. Né? No mundo inteiro hoje você tem isso. Então, hoje eu vejo que o maior problema do ser humano hoje, além de doenças físicas como risco cardiovascular, né, eu acho que é a falta de amor próprio. Pegou? Caraca. Por que eu acho que é a falta de amor próprio, Jefferson? Porque é o seguinte, isso inclusive é até bíblico, né? A gente tem que amar o próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar uma outra pessoa se eu não me amo? E como que eu me amo? Se eu cuido de mim. Se eu cuido da minha capacidade intelectual, da minha capacidade cognitiva, da minha saúde. Então, chegou um momento na minha vida que eu comecei a me questionar. Eu tô me amando de verdade mesmo? Como é que eu quero me ver daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Como é que eu quero estar daqui 20 anos? Isso é o projeto até hoje. Até hoje eu fico fazendo essas projeções. Então eu acho que hoje um dos maiores problemas da humanidade é isso. É a falta de amor próprio que a pessoa tem nela. E quando a pessoa se ama, ela sabe falar não. Cara, agora deixa eu questionar um negócio aqui. Porque assim, ó, você falou num ponto, você citou uma Você já passagem... viajou, você foi longe, né? Você citou uma passagem bíblica aí, porque assim, ó, eu tava conversando com a aluna essa semana, e ela é assim, ela é crente e tal, aquela coisa toda. E aí ela começou a cuidar dela. Ela tá, né, o físico, a estética, a autoestima, tudo melhorou. E aí dentro da religião, ela começou a ouvir muitas piadinhas, não sei o quê, sobre vaidade. Onde eu quero chegar com isso? Porque eu acho que o pessoal acho que confunde muito a religião, e eu cresci ouvindo isso, que tipo assim, ó, o servir o outro primeiro, né, a preocupação com o outro, e assim, de fato, eu concordo que tem que preocupar com o outro, mas eu vou muito pra uma parada que assim, se a gente não tá bem, se a gente não vibra bem, como é que a gente transcende isso no outro, né? É isso aí. Pode falar? Pode. Primeiro que isso é uma palhaçada religiosa, né, cara? Não falando da sua aluna específica, mas os religiosos que a cercam. Por quê? Se a pessoa tem um nível básico de conhecimento teológico, ela vai entender que desde o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, escrito por Moisés, Deus sempre se preocupou numa qualidade de vida e na saúde do povo dele, do povo judeu. Afinal de contas, era proibido naquela época você comer carne de porco. Por que será que era proibido comer carne de porco? Porque as pessoas morriam em decorrência das doenças que a carne de porco ela gera no corpo humano. Tem uma passagem lá que gera até curiosidade, né? Que Deus manda o povo cavar um buraco para poder colocar suas necessidades. Ou seja, defecar e cavar um buraco e tampar, porque Deus não ia passar no meio da imundície do povo. Ensinando o povo a ter higiene. Então, naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha o avanço da medicina e da ciência que nós temos hoje, né? Que sabe o que é um micro-organismo, né? Que sabe identificar os vermes, né? Os germes e ali combatê-los. Então, a pessoa que tem o mínimo de conhecimento teológico sabe que desde o Velho Testamento, ou para o canono, né, do povo judeu, atual e vigente para eles, Deus sempre se preocupou com a saúde do povo dele. Então, qual é o problema? O problema está na religiosidade das pessoas. Não há problema nenhum na aluna querer cuidar do seu corpo, querer cuidar da sua autoestima, fazer academia. Muito bem pelo contrário. Ela está cumprindo um princípio bíblico. Ela está respeitando uma ordem divina, que é cuidar do corpo dela. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, outra coisa é eu querer fazer o quê? Usar do meu corpo, daquilo que eu estou construindo, para poder
gerar o desejo em outras pessoas. Pra ser um objeto de admiração. Pra ser um objeto de idolatria. Que se encaixaria na vaidade. Aí sim encaixaria na vaidade. Agora, se eu tô na academia preocupando em simplesmente cuidar do meu corpo, da minha saúde física e principalmente mental, porque a gente sabe que quando você malha, automaticamente você também tem benefícios mentais, psicológicos, melhora bastante a sua capacidade cognitiva, seu desenvolvimento de memória, melhora muitas coisas. Você sabe disso melhor do que eu. Então, se esse é o fim dela, a finalidade objetiva dela é essa, cuidar do corpo, da saúde, não está cometendo pecado nenhum. Quem condena ela são religiosos, né? Ou seja, em outras palavras, são escribas e fariseus, beleza? São hipócritas, né? Agora, se ela tá, eu não estou falando que é o caso, estou dando um exemplo de um cristão que faz isso. Se a intenção dela ir lá, né, e começar a crescer a bunda, aí já mete um silicone, aí já começa a colocar aquelas roupinhas para chamar a atenção. Eu sempre falo, a roupa não define o caráter, mas o caráter define a roupa. Isso é fato. Verdade. Eu sempre tive isso comigo, entendeu? A roupa não define o caráter, mas quem tem caráter define a roupa.